A paz do Senhor. Iremos falar hoje a respeito da lição 1 do segundo trimestre de jovens de 2020. Da lição 1 de 5/4 de 2020, sobre o livro de Josué, Tempos de Conquistas. Aqui na introdução, no comentário da introdução, diz assim: Moisés libertou os israelitas da escravidão e após a travessia do mar Vermelho, guiou-os pelo deserto rumo à terra prometida. Caminharam por cerca de 40 anos, quando toda aquela geração adulta de ex-escravos morreu. Entretanto, diferentemente de outros povos, os hebreus não sucumbiram, pois Deus queria preservá-los para si, pois havia prometido que deles descenderia o Salvador do mundo. Então o Senhor levantou uma segunda geração, a qual foi adestrada no deserto. Ali os novos hebreus viram grandes milagres de Deus, conheceram a rebeldia de seus compatriotas e o resultado funesto que adveio para os desobedientes. O tempo passou, morreram Miriam, Arão e Moisés, e Josué foi escolhido pelo Senhor para conduzir o seu povo. Logo depois, ele enviou 2 espias à milenária cidade de Jericó, com o objetivo de estabelecer estratégias para a sua primeira guerra como líder dos hebreus, depois de haverem atravessado o Rio Jordão. Nesta série de lições, conheceremos as vitórias e conquistas do líder Josué e de todo o povo de Deus rumo a Canaã. Então aqui nós vemos que haverá uma abordagem. Essa lição, ela vai abordar panoramicamente todo o livro de Josué. Então a lição de hoje é uma lição panorâmica, é um resumo, é uma junção sintetizada de todos os assuntos do livro de Josué. Então é apenas uma lição introdutória. Então, entrando aqui no tópico 1.1, o livro de Josué informa-nos assim: visão panorâmica. Josué é o primeiro dos livros denominados históricos das Sagradas Escrituras. Segundo os estudiosos, a obra começou a ser escrita por volta do ano de 1400 antes de Cristo, data aproximada da destruição da cidade de Jericó. A maioria dos teólogos acredita que o servidor de Moisés, o Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, escreveu quase todo o livro, salvo seu final, no qual se narra o seu falecimento. Então, o contexto aqui desse livro de Josué já nos apresenta que é parecido ali com Deuteronômio no termo do final. O último capítulo de Deuteronômio, que alguns dizem que foi o próprio Josué quem escreveu, porque não poderia ser o Moisés, porque o Moisés escreveu toda a Torá, todo o Pentateuco. Mas o último capítulo que informa, lá em Deuteronômio, que informa o seu falecimento, alguns estudiosos entendem que foi o próprio Josué que escreveu. Mas aqui também, nesse contexto, o último capítulo que fala sobre o falecimento de Josué, o livro de Josué, não foi ele quem escreveu, ok? Muito bem. Indo aqui logo para o ponto 2 desse tópico 1, como era o mundo na época? Segundo pesquisas históricas, quando Israel transpôs o Rio Jordão por volta de 1400 a.C., muitos povos já estavam em estágio civilizatório, bem mais avançado. Mas outros, por seu turno, sequer existiam. Então nós vemos que ali, naquela época, muitos povos já começaram a entrar em formação, que eles não eram apenas grupos de pessoas, eles começaram a se estabelecer em determinados territórios e a ter a sua própria cultura, tanto de sociedade como cultura de trabalho, ou seja, eles começaram a ter seus próprios métodos de sobrevivência e foram se fechando, foram se
formando assim cidades, territórios fechados. E começaram a se desenvolver. A própria Bíblia ela nos mostra e nos fala que algumas regiões, até já num período de deslocamento no deserto, que o povo estava se deslocando, algumas civilizações já trabalhavam com metais. E desses metais já fabricavam armas. E muitos informam que determinado lugar que foi para ser deslocado, Moisés tinha que deslocar com o povo, Deus os orientou para tomar outro caminho, porque em determinado lugar ali tinha povos que já trabalhavam com armas de metais e poderia ter problemas com o povo ali, com o povo de Israel. Então Deus ele começava a orientar o Moisés para não passar por ali. Isso a gente já tem uma lição que a gente aprende com Deus também aí nesse ponto. Que não tentar ao Senhor teu Deus é uma coisa. Ser protegido por Deus em determinadas circunstâncias é outra coisa. Então quando Deus ele nos mostra um perigo, ele vai dizer para nós se temos que enfrentar este perigo ou temos que desviar desse perigo. Então, nesse ponto aí, o poder de Deus não se deprecia. Deus ele sabe o que ele faz. Há certo momento que ele vai querer que nós enfrentemos os problemas. E ele vai nos ajudar, ele vai nos socorrer. E há um momento que ele vai nos ensinar que para vencermos determinados problemas é nos desviar dele. Vencer determinadas situações não vai ser encarar de frente, vai ser tomar um caminho por fora. É como se aquele perigo perdesse força. Ou seja, às vezes não é necessário a gente enfrentar situações. Quando Deus nos orienta, às vezes, a nos desviar do mal. Então, a nos desviar do perigo. Então, nós temos que sempre nos seguir nas orientações de Deus. A palavra de Deus ela é uma bússola fortíssima. A maior orientação para o ser humano, para o crente, para o servo, a serva de Deus é as Escrituras Sagradas. Ela nos orienta, ela nos torna sábios. Ela nos torna pessoas extremamente preparadas a lidar com a vida de uma maneira extremamente vitoriosa. Então, é válido nós escutarmos a Deus através das Escrituras Sagradas. Então, nesse ponto aqui, Deus orientou o povo a não passar para aquela região, porque teriam pessoas que iriam trazer problema para Israel. Então, eles vão e desviaram para outro lugar para continuar caminhando no deserto. Muito bem. Então aqui diz que no Japão, a primeira fase da civilização, Jamon, chegava ao seu apogeu em vários lugares da Europa. As populações começaram a erguer vilas fortificadas. No Peru, mais ou menos nesse período, foi iniciado o uso de instrumentos de metais. Olha só, você viu que nós acabamos de falar que já naquele período no deserto, naquela região do Oriente Médio, já pessoas estavam trabalhando com o metal. Mas aqui já da América Latina, no caso especificamente com o Peru, também nesse período aí, conforme o comentarista, ele apresenta que diz que o Peru já estava começando a trabalhar com os metais. Porém, não havia uma civilização na América do Norte, informa aí o comentarista. Sendo que o primeiro povo surgiu no México, porque o México, apesar de ser próximo aqui dos países da América Latina, ele não é reconhecido, mapeado como um país da América Latina, e sim da América do Norte, certo? Essa é uma questão política aí que já é apresentada. E ele é próximo, na verdade, das fronteiras ali com os Estados Unidos. É mais próximo ali, né, dos Estados Unidos, essa região do México. Tudo bem? Então, continuando aqui a leitura do comentarista, né, do comentário da lição, sendo que o primeiro povo surgiu no México, os Olmecas, por volta de 1500 a.C. O Império Assírio viria a surgir 1200 anos antes de Cristo. E somente em 21 de abril de 753 a.C. seria fundada a cidade de Roma. Então veja aí mais outra informação dizendo que
os povos que vão surgindo, eles vão começando a se organizar, certo? A Europa começa a se expandir, começa a se formatar, começa a ter ali países começando a se posicionar em seus lugares ali, né, conforme os territórios eram sendo estabelecidos, alcançados por eles ali, e eles começaram a viver a sua vida em comum em cada região no qual eles iam se estabelecendo. Os países iam se formando, que ia acontecendo essa situação aí. E no caso aqui, ele diz que a cidade de Roma ela foi formada nesse período, em 21 de abril de 753 a.C. E lembrando que a cidade de Roma ela é a capital, né, da Itália. No caso, a Itália é um país europeu, que inclusive é uma região, é um país que está sendo extremamente castigado por esse vírus terrível aí. Naqueles idos, o Egito era um país rico, não obstante houvesse perdido a mão de obra escrava dos hebreus. E é um detalhe aqui que nós queremos falar, que não era só hebreus que eram escravos no Egito. Não era só hebreus. Existiam pessoas que eram egípcias que também eram escravos. Tinha assírios escravos, tinha vários outros pessoas de outros povos que eram escravos ali. Próprio egípcio, sim. A parte da civilização pobre egípcia era escrava. Quando a gente vai estudar com detalhe a história dos hebreus, e nós conseguimos identificar isso aí. Nós conseguimos verificar que muitos povos eram escravos. Às vezes a gente vai ler as escrituras e a gente pensa assim, quem era só escravos ali no Egito era só os hebreus, que os egípcios escravizavam os hebreus. E na verdade a história ela não apresenta isso não. Tanto prova que muitos foram, quando Moisés ele saiu com o povo do Egito e foi para o deserto, para a região de Canaã, indo para o deserto, mas para caminhar para Canaã, eles não foram sozinhos, sós. Eles foram junto com outros povos também. Algumas pessoas quiseram ir com eles e foram circuncidados no deserto também. Nós vimos isso em Êxodo, nós vimos isso em vários textos bíblicos lá do Pentateuco, certo? Então não foi só hebreus que foram escravos ali no Egito, foram outros povos também, inclusive pessoas do Egito, pessoas que eram nativas do Egito, certo? E eram pobres, e eles foram escravos ali também. Entrando aqui já na parte 2 aqui, no tópico 2.1. Tópico 2, o propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. No ponto 1 fala do seu propósito. O livro de Josué é um marco na história dos hebreus. Agora o povo parecia estar cheio de fé e mais unido. Assim, Josué, o escritor do livro, teve como objetivo apresentar uma visão no seu chamado, do milagre da travessia do Jordão. Quero aqui lembrar que os povos hebreus que estavam, as pessoas, os judeus que estavam, os hebreus que estavam ali com Josué, não eram mais aqueles que saíram do Egito, não. Certo? Foi uma nova civilização que nasceram no deserto. Novas pessoas ali. Porque todos aqueles que saíram de lá do Egito morreram. Só ficaram vivos Josué e Caleb. Lembrando que eles foram fiéis ao Senhor. Quando eles foram seguir as orientações com os 12 espias lá, Moisés mandou eles seguir as orientações para verificar a terra de Canaã, como era que era lá. Os únicos que trouxeram mensagens positivas, mensagens boas, mensagens válidas. E é interessante nós observarmos isso aqui também, que a mensagem não foi um positivismo que eles trouxeram. Eles não tentaram ocultar a vida
de sofrimento ou algo de incômodo daquela região que tinha. Não, eles apenas deram ênfase naquilo que Deus tinha falado, eles focaram naquilo que Deus tinha proposto para ele, que eles receberiam uma terra que emana leite e mel. Só que eles teriam dificuldade sim, o próprio Deus falou, olha, vocês vão conquistar, vocês vão lutar, vocês vão lidar, vai ter povos ali, vocês vão ter que enfrentar aqueles povos, para conquistar, mas eu vou estar com vocês, aquela terra pertence a vocês, uma prova que eu vou mostrar para vocês é que quando vocês forem enfrentar essas dificuldades, forem guerrear com aqueles povos, eu vou estar com vocês, eu vou fazer com que vocês alcancem a vitória. Então, quando nós falamos aquilo que Deus quer que nós falamos do lado bom da vida, como Jeremias pegou lá em Lamentações, que ele diz assim, olha, olharei para aquilo que me dá esperança. Então não é errado nós fazermos isso. Você trazer para o teu coração palavras que dá esperança, trazer para o teu coração palavras que dê vida, que vai te dar uma nova forma de viver, um novo sentido de vida. Isso é bom, isso é bíblico, isso é importante. Pessoas assim são pessoas de fé, são pessoas que amam coisas boas. Porque o negativismo e pensar no lado, só olhar para o lado ruim das coisas, isso não tem muito sentido para nós. Isso não vai fazer a gente tenha força para guerrear. Isso não ajuda em nada. O correto é nos focarmos naquilo que Deus falou para nós. Olha, vai ter inimigos, vai ter dificuldade, vai ter muitas dores, vai ter sofrimentos, mas também vai ter vitória, vai ter conquista. Eu vou estar com vocês, vocês vão conseguir, porque vocês vão estar dando ouvido para a minha voz, vocês estão obedientes àquilo que eu vou falar para vocês. Então vocês vão enfrentar a luta não mais sozinho, porque vocês estão me ouvindo. Quando nós ouvimos a Deus, Deus ele caminha conosco nas dificuldades da vida, assim como ele foi com o povo e foi com Josué. Glória a Deus por isso. Então, continuando a ler aqui, que Deus ele agiu esse milagre no Rio Jordão, logo como um impacto de liderança para Josué, porque Josué sentiu dificuldade, disse, Senhor, lá em Josué no capítulo 1, ele apresenta, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu temo. Aí o Senhor, olha, não temas, Josué, não temas, eu sou contigo, tem de bom ânimo. Outra vez eu digo, tem muito bom ânimo, quer dizer que ele disse, olha, põe coisas no teu coração que te dê ânimo, porque as dificuldades virão, mas o ânimo vai te ajudar a vencer. Muitas vezes nós nos sentimos fracos nas dificuldades porque nós não temos bom ânimo, nós não buscamos coisas que nos deem bom ânimo. E nós vamos enfrentar, às vezes, a dificuldade sem o bom ânimo. E qual é o resultado disso? Vai ser a derrota. Deus está nos ensinando como é que é para vencer. É trazendo um bom ânimo de antemão como uma ferramenta de batalha. Leve o bom ânimo como ferramenta de batalha. Pessoas que têm bom ânimo enfrentam as lutas, elas vencem. Aleluia. Muito bem. Continuando aqui, vamos na parte 3. Antecedentes históricos. A parte 3 aqui, antecedentes históricos, no ponto 1. O deserto chegou ao fim. A liderança de Josué deu início a um novo tempo, onde não haveria mais nuvem e coluna de fogo, nem o maná cotidiano, nem a água saindo da rocha. Eles agora morariam em frágeis tendas, mas em casas bem construídas. Comeriam dos frutos que a terra produzisse e beberiam a água dos rios e mananciais. Os milagres experimentados durante a caminhada pelo deserto se tornariam mais esporádicos. Porém, Deus estava dando-lhes uma terra que manava leite e mel. Olha que é importante nós vemos essa questão, que mesmo que Deus não esteja agindo com muitos milagres, porque muitos milagres, o próprio texto mostra aqui, que foram diminuindo, não se foi mais muito necessário. Milagre não tem que servir para o brilhantismo da nossa espiritualidade,
para dar ênfase, dizer que eu sou espiritual porque faço muitos milagres, porque Deus nos usa, isso não há sentido de espiritualidade. Os milagres ele tem que levar para a glória de Deus. O milagre que não é para a glória de Deus, ele não virá. O milagre que não tem o intuito de realmente trazer o benefício para as pessoas, mas não apenas o benefício para as pessoas, mas fazer com que essas pessoas que vão ser beneficiadas reconheçam que o autor daquele milagre é Deus, é o Senhor, porque Deus não dá a sua glória para ninguém. Então, milagre, para ter um sentido espiritual, ter um sentido verdadeiro, tem que focar a glória para Deus. Muitos querem milagre, mas não querem dar glórias ao Senhor, não querem dar a gratidão a Deus, e isso não é correto. O correto, Deus do milagre ser reconhecido em toda a trajetória da nossa vida. Então, no ponto 2 aqui, as últimas palavras de Moisés, na parte 3, no ponto 2. As últimas palavras de Moisés. Com o fim da caminhada pelo deserto, o povo chegou à fronteira da terra prometida. E por orientação do Senhor, Moisés convocou uma reunião com todos, pois ele sabia que morreria em breve. Sem entrar em Canaã, entretanto, o povo precisaria ouvir mais uma vez todos os mandamentos do Senhor. Olha aqui, é interessante nós vemos esse ponto. Moisés foi um grande homem de Deus. A Bíblia diz que ele era um homem que tinha amizade com Deus, via a face do Senhor, via face a face com o Senhor. É algo extremamente íntimo isso com Deus. Mas mesmo assim, Moisés não entrou em Canaã. Ele não entrou. O Senhor ele não permitiu que ele entrasse, mas deixou que ele permitisse ver Canaã. Então, às vezes, irmãos, nós nem sempre iremos alcançar tudo que nós queremos nessa vida. Mas uma coisa você pode alcançar. A sua comunhão com Deus você não perde. A sua vida com Deus você não perde. A sua vida eterna você não perde porque você está em comunhão com Deus. Às vezes você pode não ter muitas conquistas neste mundo. Mas, claro que você vai se esforçar o máximo para você ter uma vida abençoada, para ter uma vida que vai ajudar você, os seus familiares, aqueles que estiver próximo a você, enfim, para você ter uma vida de tranquilidade, conforme Paulo recomenda. Mas pode ser que você não alcance tudo o que você deseja, mas não perca a sua comunhão com Deus, porque Moisés não perdeu a sua comunhão com Deus. E o Senhor tomou para si. Ele morreu ali, naquele lugar, mas o Senhor ocultou o seu corpo e o servo de Deus morreu servindo ao Senhor nosso Deus. Muito bem, para nós concluirmos aqui, nós iremos ver aqui esse ponto 3 e já para nós irmos para a nossa conclusão. Um novo tempo de fé e expectativas. Os hebreus estavam cheios de fé e de boas expectativas, diferentemente dos que ocorreram 38 anos antes, quando Deus reprovou toda uma geração, conforme Números capítulo 14. Agora, para entrar na terra prometida, eles teriam de enfrentar um obstáculo, as águas do rio Jordão. Aquilo que eu falei agora há pouco para vocês, que mesmo que Deus esteja conosco, as dificuldades virão. Mas o problema não é a dificuldade em si, é se Deus está ou não conosco. Então preocupe-se, dê uma atenção a isso, fique essa valorização maior para isso, dê um valor maior para isso. Eu estou em comunhão com Deus, como é que está o meu relacionamento com o Senhor? Porque os problemas eles virão, você sendo crente ou não, os problemas virão. Mas se você estiver em comunhão com Deus, você não vai enfrentar os problemas da vida sozinho. Deus vai estar junto com você para te ajudar a alcançar a vitória. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um para a glória do nosso Deus. Amém.